fazer, então, a conversa hoje a respeito dos algoritmos do campo aditivo. Nós estaremos conversando um pouco a respeito da operação da adição e da subtração. Mas, mais especificamente, nós vamos conversar sobre o algoritmo, ou a conta armada, aquela continha, né, que vai passando aí na sala, e muitas vezes os nossos alunos eles vão tendo algumas dificuldades. Então, a proposta hoje é fazermos uma conversa, essa conversa, então, está disponibilizada no canal, sejam todos professores também muito bem-vindos, você que está aqui hoje ao vivo, e você também que está aí assistindo esse vídeo, faça aí sua avaliação, faça aí, pegue o seu diário de bordo, sua caneta, sente-se e participe aí conosco desse momento, tá bom? Então, vamos dar sequência aí, tá certo? E aí a gente já amarra aqui um pouco dessa temática, e é claro, a gente sabe que isso não vai findar hoje, é uma temática ampla e tem bastante coisa que acontece na sala de aula, e eu acho que aqui só vai ser o início. Então, a gente pode já pensar depois, quem sabe, um próximo encontro, uma formação no próximo ano, onde a gente vai caminhando aí e vai estudando, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o PPT. Bom, pensando aqui para a gente ver sobre os algoritmos, então, os objetivos dessa noite, nessa conversa nossa, é ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre o algoritmo, discutir a estrutura do algoritmo tradicional e algoritmos alternativos dentro do campo aditivo e analisar alguns erros dos alunos, identificando possíveis intervenções. Mas, para começar, eu gostaria que a gente desse uma lida aqui na tirinha do Calvin, né? E aí eu gostaria que vocês lessem e fizessem o comentário do que vocês então entendendo o que está acontecendo nessa tirinha aqui que o Calvin está fazendo. Para quem não tem muita familiaridade, o Calvin ele tem um tigre de pelúcia que ele carrega e é o companheiro dele, e é o companheiro, o amigo imaginário com quem ele faz várias trocas, ele conversa e ele imagina as respostas, né, desse amigo imaginário. Então, nesse momento aqui, a gente vai observar aqui, vamos lá. Adicione 2 ovos e bata, certo? A receita diz que dá para 20 panquecas. Aí vão ser 10 para cada um. Não, assim dá muito trabalho. Vamos fazer só uma bem grande e cortar ao meio. E aí, pessoal? Abre aí o microfone, um de cada vez, e vamos aí falando para mim do que o Calvin está fazendo nessa tirinha. No caso, ele está fazendo uma receita, né? Ele está fazendo uma receita. Isso. Tem alguém lendo a receita para ele? Eu acredito que não. Mas olha aí o personagem aí do lado. Sim. Mas não é um personagem imaginário, né? Mas na cabeça dele, então, assim, esse é a graça da tirinha, é na cabeça dele, mas nesse caso, ele leu em algum momento. Isso. E aí? O narrador, ele está dizendo que é para adicionar os 2 ovos. Não, adicione os ovos e bata, né? Adicione os 2 ovos e bata. Isso. E aí ele dá sequência. E tá lá batendo com toda a força, fazendo a cara do Calvin. Vocês conseguem ver a sobrancelha dele até juntinha aqui? Sim. E toda franzida, que ele tá fazendo a maior força para fazer o negócio ali bem feito. Mas onde que o negócio desanda, gente? Na hora que ele diz que dá para 20 panquecas. Aí ele já pensa, não, vou fazer uma grande que daí já vai solucionar meu problema. Já divide no meio. Isso. Então, ele está errado? Não. O pensamento dele não está errado. Está certo. O que acontece, que a gente já sabe ali, enquanto pessoas que manuseiam o fogão, o que a gente sabe, por que a coisa não vai dar certo? Porque seriam 20 pessoas, né? Então seriam 20 panquecas e ele colocou tudo vai ter muita massa para o espaço que não vai dar conta.
além do espaço não dá conta, o que, que vai acontecer? Não vai cozinhar, não vai assar por dentro. Tá? Então, nós vamos ter uma bolota, uma coisa, né, que vai cozinhar por fora, criar uma casca e não vai dar sequência, certo? Gente, eu vou pedir, então, hoje especificamente, coloquem as coisas pelo microfone, porque como eu estou apresentando, eu não consigo acompanhar o chat, beleza? Então, se vocês puderem falar, se tiver mais alguém que queira ir participando aí, vou fazer a próxima pergunta. E vocês estão percebendo aí que a gente está começando a partir de uma coisa aqui, de um lugar comum, tá? Comum para todos nós. Vamos pensar agora o seguinte: você consegue dizer para mim, alguém consegue pensar para mim, um conteúdo matemático que esteja presente nessa tirinha, um ou mais? A fração? A adição, né? Adição, que é a continha ali, juntar. Mas Já onde? fala, né? Adicione. Adicione. Dá Ok. essa questão. Certo. Aí falaram também a respeito da fração, né? Na verdade, quem pensou na fração por quê? É a metade, né? Que ele fala, o meio. É o meio, na verdade. Isso, muito bem. O que mais? Tem mais alguma coisa? Aí nós temos, assim, explicitamente aqui dentro dos balões, nós temos as falas que nos remetem a essas questões matemáticas. Porém, nós temos um outro conteúdo matemático que está aqui dentro dessa tirinha, não está explícito na fala dos personagens, certo? Mas ela permeia todos os quadrinhos, tá? E justamente é o que nós vamos conversar hoje, por incrível que pareça, certo? Então, hoje nós ficamos conversar sobre o algoritmo, tá? E o que o Alvin está seguindo aqui? Aí alguém diz para mim, olha, ele está fazendo uma receita. Então, alguém está lendo uma receita para ele? Então, ele está... Quando você faz uma receita, você segue uma ordem de fazer as coisas, não é isso? Então, você tem lá uma sequência onde você vai colocar... E a ordem dos fatores, ela pode alterar o produto. Certo ou errado? Se eu pegar o fermento e colocar ele logo no início de uma receita, isso pode dar algum problema ou não? Sim. Sim. Perfeito, porque a gente sabe que o fermento é sempre o último a ser colocado, porque aí ele vai começar o processo de fermentação, e isso junto ao calor do forno, essa sequência, então, vai trazer aí para nós, então, o produto ali da nossa receita, tá? Mas o Calvin, ele está seguindo o que nesse momento? Uma sequência que foi dada, está sendo dada para ele. Então, quando o Haroldo vai lendo aqui, adicione 2 ovos, bata, e aí ele já chega no final e diz, a receita diz que dá para 20 panquecas. O Calvin faz o que no meio do caminho? Ele olha para essa sequência de ordens, essa sequência que está dada para ele, e ele faz o quê? Ele altera essa sequência. Ele faz uma transformação nela. Ele faz uma adaptação. Ele resolve que ele não quer ficar na frente do fogão fazendo panqueca por panqueca e que ele vai fazer uma só e aí ele vai cortar ao meio. Ok? Então, ele está fazendo essa modificação. E aí vocês me disseram, então, olha, realmente, essa modificação que ele está fazendo vai ter problema, por quê? Porque a frigideira não vai comportar a quantidade de massa, nós vamos ter dificuldade ali com o cozimento dessa massa. Então, alterou, dá problema. Mas aí eu pergunto para vocês, será que é sempre assim? Será que sempre que eu tenho uma sequência que está sendo seguida, se eu alterar ela um pouco para mais, um pouco para menos, mudar algumas coisas, será que sempre pode dar algum problema? Por exemplo, se o Calvin tivesse aqui uma frigideira maior, a ideia dele poderia dar certo? Poderia. Poderia. Poderia, Perfeito. porque seria
teria uma amplitude para... o recipiente seria maior para completar a massa, né? Para caber o cozimento. Perfeito, perfeito. Então, como o Haroldo ali, você percebe que o Haroldo, ele também não tem experiência na cozinha, e como a gente sabe que é aquele personagem que é o amigo imaginário, é a cabeça do Alvin que está conduzindo tudo ali, do Calvin, perdão. Então, nós percebemos que o algoritmo, ou a sequência que nos é dada para fazer determinadas coisas, nem sempre ela vai dar errado se a gente alterar. Mas nesse caso aqui, o Calvin não tinha essa informação. Gente, alguém está com o microfone aberto? Dá uma fechadinha agora, só para a gente dar continuidade, aí você abre na hora que for falar. Isso, muito obrigada. Então, vamos entender o que é algoritmo, que aí você já está nessa conversa falando, bom, a Shalimar já começou me dizendo que seguir uma receita de bolo é um algoritmo, ou seja, uma sequência que foi dada. Então, a gente pode dar uma olhada aqui também em outros exemplos que são algoritmos, tá? Um algoritmo, por exemplo, de trocar a lâmpada. Então, olha lá, início, verifica se o interruptor está desligado, procura uma lâmpada nova, pega uma escada, leva a escada até o local, posiciona a escada, sobe os degraus, para na altura apropriada, retira a lâmpada queimada e assim vai toda a sequência até que você vai tirar a lâmpada que não está boa e vai colocar a lâmpada nova. Uma pessoa que nunca trocou lâmpada, ele conseguiria fazer esse processo? O que vocês acham? Sim, porque essa é uma instrução, né? Então, o algoritmo, que vamos dizer que você está conversando sobre o algoritmo, ele está dando uma instrução. Então, ele vai conseguir. Isso, então aqui ele vai lendo e ele dá conta de fazer. Ao lado, eu coloquei também uma receita já um pouquinho mais completa ali do que nós vimos no Calvin, bater 2 claras, adicionar 2 gemas, adicionar uma xícara de açúcar. Então, para nós entendermos que quando nós falamos de algoritmo, muitas vezes nós temos a imagem apenas de algoritmo, aquele cálculo fechado que nós usamos para diversas atividades no dia a dia e que nós ensinamos para os nossos alunos. Mas quando você encontra a palavra algoritmo, ela significa uma sequência de coisas que ali está as explicações, como você vai fazer. Então, como você me disse, olha, ele lendo, quem nunca trocou uma lâmpada, ele precisa de ajuda, ele lendo esse algoritmo, ele dá conta. Seguir a receita, quando nós queremos uma receita diferente, você tem os livros de receita em casa, e hoje, atualmente, você tem os aplicativos, você tem o celular, você vai no Google, você pesquisa receita de torta de banana, você encontra várias receitas, e aí você tem tortas de banana de várias maneiras, tá? Então, pelo dicionário, o algoritmo é um conjunto de regras para a resolução de um cálculo, tá certo? Eu peguei esse porque ele vai falar a respeito, né, do cálculo numérico, ok? Esses algoritmos que usamos, eles são conhecidos como algoritmos de Euclides, que encontra, por exemplo, o máximo divisor comum entre 2 números inteiros. Nós não vamos trabalhar com esse conteúdo matemático, mas a gente vai ler aqui o finalzinho, que é conjunto de regras que fornecem uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico. Então, nós temos algoritmo em diversas situações. Se você conversar com alguém da computação hoje, o que o computador faz, ele vai lendo um algoritmo que foi colocado dentro dele, e quando eu aperto, por exemplo, o botão de ligar, esse algoritmo ele é repassado, e aí o computador executa todas as informações que o algoritmo dá para que o computador possa ser ligado. A mesma coisa quando eu abro um programa. Então, algoritmo, ou essa sequência de operações, elas podem caber em qualquer situação. Então, por isso, a gente iniciar conversando justamente por algo que está muito próximo do nosso aluno, que é uma receita, tá? Existe uma maneira de cozinhar sem receita? Existe. Como? Sim, pode ser a de memória, né? Para você Mas fazer. Mas espera aí, de memória, você está dizendo que, assim, na verdade, eu não estou seguindo a receita naquele momento Tá escrita, mas eu estou relembrando esse algoritmo de memória.
Tá. Mas Então, você pode também fazer a sua composição, as suas experiências. perfeito. Então, por exemplo, eu posso ir para a cozinha e resolver lá, bom, o meu bolo, eu quero tentar fazer o bolo com um ovo só, não vou colocar margarina, vou colocar só leite, farinha de trigo e açúcar. Vamos ver o que vai sair. Posso? Posso. Exatamente. Então, vocês trouxeram, olha que informação legal que vocês trouxeram. Eu posso usar de memória, mas de memória eu ainda estou fazendo uso do algoritmo, tá? Se eu esqueço um pedaço do algoritmo, meu bolo dá errado. E eu também posso ir lá e tentar fazer um bolo com a minha receita. Posso inventar uma receita, gente. A minha receita foi realmente muito simples. Eu tenho certeza que com ovo só eu não sei se funciona o negócio, muito menos sem um pouquinho de gordura, que se eu não me engano, ela deve estar presente para poder. Ela tem uma outra propriedade aí para fazer a massa crescer, tá? Mas, enfim, só para a gente pensar aqui, que essa questão do algoritmo está muito presente no dia a dia. E que a gente pode, inclusive, começar trazendo o algoritmo, conversando com o aluno, para ele entender que esse nome, que parece um palavrão para ele, né, diferente, ele faz parte da linguagem matemática e que o professor precisa usar essa linguagem matemática em sala de aula. E também eu trouxe aqui um pouquinho da história para a gente, só para vocês entenderem. Aqui na figura, vocês estão vendo, de um lado, uma pessoa com um ábaco na mão, com as pedrinhas ali todas, e ele está fazendo a contagem. E essa pessoa era o abacionista, era a pessoa que fazia cálculos através do ábaco. E do lado dele, nós temos um outro que aqui está de verde, e ele está fazendo, tem números escritos ali sobre a mesa. Então, para vocês terem uma ideia, que durante muito tempo, o ábaco foi a principal forma de cálculo que teve, até que convencionou-se, né, foi se inventando os números, foi se fazendo esses algoritmos para conseguir fazer os cálculos com uma velocidade maior. Então, aqui ficou registrado nessa pintura justamente um dia de desafio entre um abacionista e o algorítmico, aquela pessoa que trabalhava com o algoritmo. Porque, inclusive, inventou-se a técnica do algoritmo, mas as pessoas não aceitaram isso tão fácil. Não foi tão simples assim. Surgiu o algoritmo, agora é a maneira mais fácil de realizar os cálculos e beleza, todo mundo vai usar. Não foi assim, tá? Teve uma certa resistência. Então, isso é um pouco da história que nós temos na matemática e que é interessante, inclusive, para começar a trazer para o aluno e contextualizar ele que nossa matemática, ela não foi alguém que sentou um dia e falou assim, deixa eu inventar uma coisa que vai ferver a cabeça de todo aluno. Que muitas vezes, quando a gente conversa com um aluno que tem dificuldade em matemática, ele pergunta para que eu vou usar isso, eu já sei contar, eu não preciso fazer esses problemas, não, mas a matemática é difícil, matemática é um bicho de 7 cabeças. Então, é entender que é um processo histórico. Então, hoje, quando você pega um algoritmo, tá, e leva ele para a sala de aula, isso já foi fruto um dia de uma estrutura que foi evoluindo, que foi sendo construída, tá bom? E isso levou anos, muitos anos, ok? Então, vão guardando aí que a gente vai retomando depois isso mais para frente aqui na conversa. Então, só para a gente ver que, por que ficou tão forte o algoritmo? Por que o ábaco ele ainda existe, mas hoje você não vai no comércio, você não entra numa loja, e aí o vendedor vai lá e faz para você o cálculo em um ábaco. Ele vai usar o quê? Uma máquina digital, um computador, um caixa eletrônico ali, ele vai, uma caixa registradora, na verdade, né? Ele vai usar isso, ele vai usar uma calculadora, enfim, ele não vai fazer uso da contagem ali por peças, por gravetos, por palito. Então, gente, quando o algoritmo chegou, ele veio e sim, teve resistência, mas logo depois a disseminação dele ocorreu de uma maneira muito forte. E aí, hoje, quando você olha para isso, quando nós olhamos, nós pensamos o seguinte: por que ele ficou tão forte? Porque ele usa o nosso sistema de numeração. Ele usa a base posicional e decimal.
Então, para ensinar, também ficou mais fácil. Você não precisava, por exemplo, sair com o ábaco embaixo do braço para ir fazer compra. Era só você ter os números, os numerais, saber escrever os algarismos, montar os números e você podia fazer o cálculo numa folha de papel, uma coisa pequena, que no máximo você ia carregar o quê? Um lápis, uma caneta e um pedaço de papel. Então, quando o algoritmo surgiu, ele vem de encontro, tá certo? E ele casa exatamente com o nosso sistema de numeração decimal, tá? Então, isso foi uma das coisas que tornou ele tão acessível e disseminou depois, no primeiro momento, né, que ele obteve resistência, aí então ele foi bem disseminado. Segundo fator que o algoritmo fica forte é o fator de praticidade. Foi o que eu disse. Ninguém leva mais o ábaco embaixo do braço, tá certo? E conforme o tempo foi passando, vocês vão vendo que cada vez mais a questão de aproveitar o tempo, tá? De você otimizar aquele tempo e o espaço do comércio também. E tudo isso vai sofrendo realmente influência ali também da parte comercial. Imagina uma fila de pessoas querendo pagar um produto numa loja, mas o atendente está fazendo o cálculo com o ábaco. Então, tudo isso vai tendo modificação. Eu ouvi um sonzinho, é de alguém que levantou a mão, alguém que quer perguntar, comentar alguma coisa? Eu paro aqui, pode perguntar. Ok, senão eu vou dando continuidade aí, gente. É só me chamar que a gente vai conversando. E, por fim, o fator de pressão social. E aí que entramos nós, professores, e entra a escola. Por quê? Quando você está lá na sala de aula e você recebe o aluno, então nós temos aqui, eu só não vou me recordar agora o nome dela, acho que é a Cris, que ela falou que está chegando na sala de aula, não sei se é ela mesma, mas que é o primeiro ano, ela está no primeiro ano. Qual a expectativa dos pais quando ele põe o filho na escola para aprender? Você pode me dizer? O que o pai espera que o filho dele aprenda? Eles já querem que saiam lendo, né, lendo, escrevendo, sabendo todos os numerais, sabendo conta de soma, subtração. Perfeito. Então você usou, ó, ler, escrever e contar, Isso, certo? sim. E já vem, então isso já vem, é uma questão social. Então o pai leva o filho para a escola e ele já sabe o que ele quer que o filho dele aprenda. Quando o filho chega, vai crescendo e vai passando lá terceiro, quarto, quinto, ou tem alguém aqui que já está hoje no quarto ou no quinto ano que poderia falar? O que o pai espera que o filho, como que o pai espera que o filho faça contas? E aí, tem alguém que está aí, terceiro, quarto, quinto ano, que pode me dizer o que se espera quando a criança está na escola? O que o pai quer que ele aprenda? Agora não é só contar. Ele já chegou no terceiro ano, ele já sabe contar. Aí a expectativa do pai muda ou continua a mesma? Eu não estou no quarto, quinto ano, mas eu acredito que seja que essa criança já consiga calcular, fazer os cálculos, né? Que ele resolva as situações do cotidiano. Perfeito. Então a família tem uma expectativa de que essa criança aprenda esses cálculos. E aí nós temos uma situação que nós lidamos com isso, você lida com isso cotidianamente na sala de aula. Quando você traz o ensino de uma determinada forma, nós, como escola, pedimos que a família faça uma participação, mas a participação que a família entende é como se ela tivesse que ensinar a criança, e no momento que ela vai ensinar, entra em choque a forma como nós estamos ensinando e a forma como esse pai aprendeu, essa mãe aprendeu na escola. Porque tudo vai se aprimorando, até mesmo as estratégias e metodologias para se ensinar a língua portuguesa e matemática. Isso para a gente, nesse momento, não falar dos outros componentes, mas a matemática passou por um processo de renovação em termos de ensino. Mas esse pai que está lá em casa, ele aprendeu a duras penas, esse avô, muitas vezes o avô acompanha o aluno,
E aí ele quer, não, mas como assim não te ensinaram ainda a fazer conta? E aí o nosso aluno, então ele é cobrado, e em cima dele e em cima da escola existe a expectativa de se ensinar esse algoritmo, ok? E o algoritmo tradicional, por quê? Porque é com esse algoritmo que o pai sabe lidar, tá? Então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre esse algoritmo aqui, pensando na adição. Então, o que nós vimos? Que o algoritmo é um conjunto de procedimentos que segue uma determinada ordem. Você vai ter algoritmos na receita, você pode ter algoritmo para consertar um carro, para fazer a limpeza numa casa, você pode ter um algoritmo para cortar um cabelo, você pode ter uma sequência de procedimentos, esse conjunto de procedimentos, para você realizar uma determinada atividade, ok? Então, nós usamos algoritmos o dia todo, né, a todo momento. Alguns deles estão onde? Já estão internalizados, nós já nos apropriamos. Então, quando você vai, por exemplo, para a cozinha, e aí a gente vai lá para fazer o almoço, e a gente faz o arroz, feijão, e você não vai parar para ler a receita do arroz do feijão. Esse algoritmo está internalizado em você, ok? Só que nós precisamos agora começar a pensar um pouquinho mais no algoritmo na parte da matemática. O algoritmo ele pode ser feito no papel, ele pode ser feito na calculadora e no computador. Então, percebam que, o que eu disse? Há uma mudança nas metodologias conforme os estudos vão chegando e vai se percebendo como a criança aprende e de que forma ela aprende melhor. Uma das mudanças que nós temos no nosso tempo é, por exemplo, o advento da tecnologia, em que nosso aluno tem, sim, um acesso, não digo todos, mas um pouco mais fácil, de um computador ou de um celular, que ali no celular ele tem uma calculadora, tá? E muitas vezes também ele pode ser no papel. Mas hoje, nosso aluno raramente, se ele está fora, ele já tem essa calculadora fácil ali, esse computador. Então, eu vou deixar aqui a pergunta, e a gente pode, numa outra ocasião, discutir um pouco mais isso, mas é para nós pensarmos, né? Com toda essa facilidade aí de acesso, de uma calculadora, de um computador, de um tablet, nós vamos conseguir manter isso fora da sala de aula? E segundo, será que é para a gente manter isso fora da sala de aula? Será que nós não podemos aproveitar essas ferramentas que existem hoje para nos auxiliar no ensino e aprendizagem? Tá? Então, vamos pensando. O que acontece com o algoritmo? Bom, se eu tenho um conjunto de procedimentos, vão dizer assim para mim, olha, se você sempre seguir, você consegue fazer um arroz, tem o jeito de você fazer vegetais, o bolo, todo bolo vai mudar uma coisinha ou outra, mas a sequência básica do algoritmo dele é aquele, ok? E aí a gente vai percebendo, dentro dessas situações, que nós gostamos dos algoritmos e nos acostumamos a eles, por quê? Porque eles dão uma resposta exata. Então, por conta da questão histórica, nosso sistema de numeração, que é posicional e decimal, tá? Nós temos as questões também com relação à sociedade, e essa praticidade que o algoritmo trouxe, vocês percebem que vai ficando cada vez mais forte. Então, se eu sei um algoritmo de uma coisa, muitas vezes, quando eu desconheço um outro procedimento, mas eu preciso fazer, o que você faz? Olha, eu sei o seguinte, se eu usar o algoritmo de fazer o arroz para fazer esse alimento aqui que eu nunca fiz, eu vou começar e vou aprendendo. O que vocês me disseram? Olha, eu posso usar o algoritmo que eu sei mentalmente e também posso inventar a minha receita. E quando você pega um alimento que você nunca mexeu, você vai pegar e vai tentar descobrir como. Ou você vai para uma receita na internet, ou se você não tem acesso, você pega um algoritmo que você já conhece e você vai tentando fazer uso com aquele algoritmo e vai por erro e acerto. Tá ok? Então, olha só. O que nós precisamos fazer com relação aos algoritmos, tá? A gente precisa olhar para as contas que são realizadas pelos alunos. Só que a gente precisa olhar tanto para o algoritmo tradicional quanto para o algoritmo pessoal. Então, lembram que eu falei lá no início que a matemática é cultural? É uma questão histórica e cultural. Ela foi sendo desenvolvida para resolver problemas humanos. Por exemplo, questão da contagem. O ser humano precisava fazer o registro da contagem. Num determinado momento, ele já não aguentava mais carregar pedra, porque era uma pedrinha, era a relação 1 a 1,
uma pedrinha, uma ovelha, uma pedrinha, uma ovelha. Então, ele vai arrumando maneiras, tá certo? De que ele consiga levar o registro dessa quantidade com ele, até que, saindo dos pedacinhos de madeira que era ali feito o registro, ele vai caminhar para onde? Ele vai caminhar para o registro, então, com os algarismos, tá certo? Mas nós precisamos entender que nosso aluno também faz um percurso na hora de aprender o algoritmo. E aí, você pode dizer para mim, Shalimar, mas tem aluno que a gente ensina o algoritmo e ele, ó, rapidinho ele pega, enquanto tem uns que a gente tá lá. E aí, alguém sabe me dizer qual é a diferença? Por que eu tenho alunos que pegam rapidinho e outros que não pegam? Quem gostaria de dar uma opinião aí? Ninguém? Você Pode nunca ser que pensou essa sobre isso? criança, ela não foi estimulada na família, porque a vivência dos números começa desde criança, número de ônibus, número da casa, o número que calça. Então a família tem um papel assim em relação a vivenciar os números, né? Tá. Concordo com você que isso tem uma influência, mas eu vou fazer um recorte aqui para puxar a sardinha para o nosso lado. Então, vamos pensar. Esse aluno que está lá no quarto, quinto ano, e eu estou ensinando o algoritmo para ele, e ele não pega esse algoritmo. Ele já aprendeu os números, ele já aprendeu a contagem, ele já sabe relacionar o número no cotidiano, ele sabe tomar um ônibus, enfim. Mas essa criança não consegue fazer o algoritmo. Não é que ele não saiba o número, eu estou apertando o cinto para nós mesmos, puxando aqui para a gente pensar enquanto docentes aqui dentro da sala de aula. O que vocês me dizem? Será que é porque muitas vezes essa forma de ensinar ela não foi expandida desse jeito, nessa visão? Como a gente vê uma receita, né, como a gente vê uma troca de lâmpada, que é uma sequência, às vezes essa forma não foi vivenciada junto com eles. Você trouxe um termo importante para a gente pensar. Você falou de vivência, tá certo? Eu quero juntar esse termo. Pode terminar, pode falar. Eu digo assim, dentro de sala de aula, porque muitas das vezes a nossa didática, ela nos leva a um rumo, mas se nós mesmos não ampliarmos isso, o aluno também não vai conseguir ampliar o aprendizado dele. Ele vai ficar, ele aprende, mas ele não amplia. Olha que interessante que vocês estão levantando aqui. Primeiro, o que nós estamos fazendo é a construção de um conhecimento colaborativo, tá ok? E nós vamos, isso é legal porque vocês vão trazendo o que a gente vivencia no dia a dia enquanto professores. Mas aí eu lanço uma pergunta para nós. Por que toda vez que um aluno não está aprendendo, nossas alternativas e nossas respostas, elas vão para uma possível deficiência, ou uma possível falha, uma possível falta? Porque muitas vezes a gente também não consegue avaliar que nosso aluno pode não ter aprendido porque ele ainda precisa de mais tempo. E é mais simples do que nós imaginamos. Existe a questão familiar que vocês trouxeram, sim, tá? Nós precisamos pensar nisso. Existe a questão de expandir realmente a visão do aluno e que ele consiga enxergar esse algoritmo como algo do dia a dia dele, sim, também. Mas uma coisa que é importante a gente também pensar, que nós nos cobramos muito e queremos na sala de aula que os nossos alunos aprendam. E é ótimo isso, gente. Nós somos pessoas que estamos engajadas na nossa profissão. Mas nós fazemos essa análise porque nós queremos que ele aprenda. Mas ninguém está dizendo que ele não vai aprender. Em muitos casos, ele precisa o quê? Ele precisa do tempo dele. Ele precisa do tempo de vivência. Ele precisa do tempo dele fazer a troca do algoritmo dele, que é pessoal, que ele encontrou uma forma de se resolver para fazer o cálculo, até ele chegar no algoritmo tradicional. E aí é interessante a gente pensar nessa
nessa linha um pouco. Porque, geralmente, assim, se nós formos conversar, nós vamos entrar aqui em vários meandros de família, né? Mas eu acho que é interessante trazermos aqui para nós e pensarmos o quanto nós, enquanto docentes, temos forte e enraizado em nós essa necessidade de que o algoritmo tradicional é o essencial e o fundamental para ele. Talvez, como eu disse, por ele ser rápido, por ser a forma mais fácil, mais eficaz, mas mais fácil e mais eficaz para quem? Para nós, que já passamos pela escola, para nós que já aprendemos, para nós que já temos isso internalizado. Então, nós fazemos uso desse algoritmo como? Mentalmente. Você não para pensar na hora de fazer o cálculo de uma adição ou de uma subtração, se você tem que colocar um número embaixo do outro, descer. Muitas vezes a gente já faz os cálculos, nós temos ali, já nos apropriamos dessa sequência. Mas o nosso aluno, ele leva um tempo. Uma das coisas que eu queria discutir com vocês hoje também é que a gente precisa olhar para o erro do aluno não como um erro falha, mas o erro enquanto forma de construção para eu poder saber como o meu aluno está pensando. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que, muitas vezes, o que para um adulto é matematicamente equivalente e ele dá conta, muitas vezes para o aluno essa aprendizagem ela está ali e ela acaba sendo superficial. E meu aluno ainda está se apropriando disso. Como eu disse, os erros eles acabam sendo indicativos desse funcionamento mental, permitindo a compreensão do processo cognitivo do aluno. Então, eu consigo enxergar, quando consigo enxergar o que o aluno está pensando, eu consigo enxergar a forma de fazer a intervenção. Considerar os erros como estágios. E aí que nós precisamos também desvincular da cabecinha dos nossos alunos de que matemática, ela é uma ciência que só é bom quem acerta de primeira, que só é bom quem acerta tudo, que só é bom quem faz cálculo mental. Limar, posso comentar um fato? Pode falar. Me surpreendeu muito, eu acho que quando você vem falando desse processo cognitivo, essa intervenção, nós precisamos pensar na escuta, né? E nós sabemos toda essa dinâmica de sala de aula. Eu me surpreendi com um aluno que eu fazia, colocava a situação problema, a gente lia, ele resolvia e já respondia. E quando aí a gente fala do método tradicional de colocar no papel, né? E quando eu pedi para ele colocar no papel como ele pensou, ele não conseguia armar a conta do método tradicional, mas o resultado foi assertivo. Então, eu tentei no processo, comecei a trabalhar com ele essa montagem, tá? Como ele pensava e como que ele colocava, da forma que ele pensou, como colocar no papel. Assim, é surpreendente, porque a gente, né, como docente, às vezes a gente tem esse marco tradicional que tem que aprender dessa maneira. E hoje a gente está vendo nesse tempo contemporâneo que as crianças trazem outras formas de pensar. E precisamos, eu acho, que estar atento a esse momento. Só queria fazer esse comentário, porque é processo cognitivo, precisamos entender para fazer as intervenções corretas. Perfeito. E o que você fez foi ouvir a forma que o seu aluno sabia falar e você conseguiu entender o que você precisava fazer para intervir. Existe uma discussão que já há bastante tempo caminha conosco da educação, que nós não temos uma classe homogênea para ensinar. Então, quando a gente pergunta, às vezes, para um professor, ele fala assim, você sabe que seus alunos não são todos iguais. E aí ele diz assim, sim, realmente, cada um é diferente um do outro. Mas, no momento em que ele vai trazer um conteúdo e que ele vai ensinar, o que acontece? Ele ensina todos da mesma forma. Então, eu sei que meu aluno é diferente, eu sei que esse aluno, ele pode, e é importante que meu aluno aprenda. Eu vou explanar num primeiro momento o conteúdo que eu tenho que dar desta forma, mas eu preciso entender que os meus alunos são diferentes, então, portanto, eles têm tempos diferentes de aprendizado, eles têm formas de compreensão diferentes, e nós vamos ver isso por alguns algoritmos que eu separei. E nossos alunos, eles precisam de intervenções diferenciadas.
Então, eu fiz a primeira explanação, eu fiz a primeira apresentação do algoritmo, depois eu já preciso, enquanto docente, pensando em outras formas, porque para um aluno foi. Tá? Então, aqui nesse momento da discussão, gente, eu estou realmente, Shalimar, você não está discutindo a questão de deficiência? Não, não estou discutindo um distúrbio de aprendizagem, não estou discutindo uma questão familiar, eu estou pontuando para nós, dentro da sala de aula, para a gente se analisar, para a gente pensar ali, então, enquanto processo de ensino-aprendizagem, o que eu consigo pôr à mão, tá? É o que nós temos a possibilidade de mexer, é dentro do nosso planejamento, é dentro do processo de ensino e aprendizagem com essa criança. Então, o que você fez? Você ajustou a estratégia ao que a criança precisava, tá? Alguém abriu, gostaria de falar? Senão, vou continuar aqui. Então, vamos lá. Só para a gente pensar, depois esse material eu vou já deixar para vocês no grupo, tá bom? Se o colega entrou no grupo, também deixo depois disponível para vocês lá no canal, tá? Mas podem compartilhar, não tem problema nenhum. A ideia é a gente pensar aqui, olha, enquanto adição e subtração, a gente sempre comenta que eles fazem parte, deixa eu abrir aqui, ele faz parte do quê? De uma estrutura que é o algoritmo das estruturas aditivas, tá? Nós estamos falando aqui do campo aditivo. Então, quando você está falando de ensinar algoritmo para uma criança, olha quantas coisas tem aqui, gente, estão relacionadas ao ensino dos números e que tem toda influenciam nesse processo de aprendizagem. Então, tem a questão da função do número, a quantificação e contagem, tem a questão dos registros formais e informais, que é o que nós dissemos, ou seja, a capacidade do nosso aluno conseguir resolver, por exemplo, como vocês trouxeram de cálculo mental, mas ele não consegue fazer o registro tradicional da informação. Quais as ideias de adição e subtração que está sendo trabalhada em sala de aula? Será que, se eu disser para o meu aluno que no jogo Brasil contra a Holanda, o Brasil fez 3 gols e a Holanda fez 2. Qual a diferença de gols que teve? E eu chego e digo que a Rosinha ganhou duas flores. Eu dei já o nome de Rosinha, vocês perceberam, já de flor, né? Mas, enfim, a Rosinha ganhou 2 flores e depois ela ganhou mais 3. Eu estou usando os mesmos numerais, os mesmos algarismos, porém as ideias são diferentes. Eu estou trazendo isso para o meu aluno, tá? Então, para a gente ir pensando aí, se perguntando. Então, tem o sistema de numeração decimal para ele entender, vocês vão perceber, né? Vocês já têm visto isso em sala de aula. Ele precisa compreender a questão das ordens e das classes para o algoritmo fazer sentido. Se ele não compreendeu ainda, muitas vezes ele não vai dar conta. Se pensarmos naquela subtração em que o aluno tem que fazer o reagrupamento ali, passando por um tanto de zeros, 1000 menos alguma coisa, pensa na situação desse aluno, né? Então, olha quanta coisa está envolvida no momento que eu vou trabalhar a subtração e a adição, tá? Então, a gente precisa entender que quando nós estávamos lá no ensino tradicional, o foco era no resultado. Então, apresentava-se o algoritmo, dava-se a memorização desse algoritmo, e aí depois que ia se dar situações, problemas, para as crianças fazerem uso do algoritmo. Então, entendia-se que para ela resolver uma situação, problema, ela não poderia resolver se não fosse por um cálculo do algoritmo tradicional. Então, só era apresentado para ela depois. Então, primeiro as contas, primeiro o cálculo sistematizado, depois eu vou trabalhar uma situação, problema. Então, vamos pensando aí, será que é isso mesmo? E olhando para a educação matemática que nós temos hoje nos anos iniciais, nós já começamos desde o primeiro aninho explorando situações, problemas, em que nós levamos o aluno a pensar nesse tipo de resolução. Mas o quanto disso tem sido explorado em sala de aula? Ok? Também tem coisa que a gente não vai entrar a fundo hoje nesse conteúdo, mas que é uma situação para a gente ir pensando. Discussão das diferentes estratégias. Então, se não existe apenas uma forma de resolver, quando eu dou a situação problema, meus alunos resolvem e eu percebo ali que eu tenho 3 formas de resolução diferentes, como eu privilegio isso? Eu deixo ele lá na lousa explicar como ele resolveu?
Aí você fala assim, mas Shalimar, eu quero que ele aprenda o algoritmo tradicional. Se o outro colega for lá e compartilhar com ele uma ideia que não é tradicional, não vai dar errado? Não. E aí que é interessante porque o processo todo depois vai ser finalizado e sistematizado por quem? Por você. Então, se você está lá no quarto, quinto ano e as crianças fizeram por processos diferentes, que não o algoritmo tradicional, você valoriza o que a criança fez, valoriza a forma como elas resolveram, e no final você diz, olha, quero mostrar para vocês que tem mais uma maneira de resolver. Não é a melhor maneira, não é a maneira mais correta, a maneira correta, mas tem mais uma forma de resolver. E aí o professor vai na lousa, faz essa sistematização, mostra o uso do algoritmo tradicional e vai trazendo para a criança a percepção de que, olha, foi feito de todas essas maneiras. Mas olha que interessante, essa daqui eu fiz mais rápido. Eu consegui ali, em pouco tempo, encontrar um resultado. Então, nós precisamos entender que são 2 anos de pandemia, que nossas crianças não tiveram o tempo de passagem que nós fazíamos do abstrato, do concreto para o abstrato. Então, tem muitos dos nossos alunos hoje nos quartos e quintos anos que ainda precisam, por exemplo, de manipulação de objetos para contar, para poder fazer a resolução das situações problema. Ele vai precisar disso e ele vai entender o algoritmo, porque o algoritmo é um nível de abstração muito maior, tá? Então, nós vamos pensando aí, fica aí para a gente pensar essas situações. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na adição que ela tem 3 ideias para serem trabalhadas com os alunos. A ideia de juntar, de acrescentar e de adicionar. Tá certo? Nós temos aqui os termos que são parcela, parcela e o total. Shalimar, eu preciso ensinar isso para criança? Não. Se muitos de nós pararmos para pensar, quando você estava na sua fase escolar, uma das primeiras coisas que sua professora trouxe foi o nome dos termos do cálculo, ok? A sua criança não precisa decorar isso, ela precisa conhecer. Mas, num primeiro momento, isso não é o mais importante. Ela precisa conhecer os algarismos, ela precisa saber os números, ela precisa entender o sistema de numeração, ela precisa entender a questão da posição das classes e das ordens, e depois sim. Porque aí nós não vamos dizer, ó, esse pedacinho aqui, ou essa parte aqui. Olha, essa parcela aqui. Então, você já faz uso do nome do termo, tá? Para você poder dar aula. Ó, essa parcela mais essa parcela dá um total de 69. Então, percebam que a diferença que eu mostrei aqui atrás do ensino tradicional era a apresentação desse algoritmo, memorização e exploração. Para a educação matemática que nós temos hoje, o foco está no processo. Então, no decorrer da minha aula, no momento em que eu vou falando e vou usando a linguagem matemática, o meu aluno vai aprendendo, certo? Então, vamos pensar aqui, olha aqui, algoritmos intermediários que são hoje encontrados na pesquisa. As crianças podem arrumar maneiras diferentes de resolver. E aí, eu, enquanto docente, preciso saber algumas dessas formas, porque, gente, o que está aqui é um recorte. As crianças sabem inventar muita coisa. E você pode dizer, olha, meu aluno fez uma coisa que a Shalimar não mostrou aqui. Ok. Por quê? Porque ele pensa diferente, ele tem a maneira dele. Chegou no resultado? Chegou. Mas aí eu vou trabalhando com ele para chegar no algoritmo tradicional, que foi o caminho que vocês disseram aí para fazer. Então, se nós pararmos aqui para pensar, o método da compensação, por exemplo, o aluno vai pegar esse 487 e ele vai somar 13 para arredondar. Só que para ficar mais fácil, eu também preciso tirar desse membro aqui, tirar 13. E no momento em que eu faço esse arredondamento, olha o que eu fiz. Eu tirei daqui e coloquei já aqui em cima. É um algoritmo, ok? Ele olhou, conseguiu fazer essa adaptação e fica muito mais fácil para ele poder fazer a soma. Alguém vai falar? Vamos lá. Tem o método da sobrecontagem, por exemplo. Então, para eu chegar onde eu quero, o que o aluno vai fazendo? Ele vai fazendo a soma aqui. Então, ele vai fazer o mesmo cálculo que nós tínhamos anteriormente, só que o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai somar, por exemplo, as centenas. Então, ele vai pular 400 para o 587, 687,
787. Ele vai de 787, que foi o resultado que ele encontrou aqui, e ele vai somar o quê? 50. Então, ele vai somar... Opa, esse não funciona, eu esqueci. Ele vai somar de 10 em 10, porque aqui eu tenho 5 dezenas, tá certo? Então, ele vai fazendo a soma até encontrar o valor de 837. E, posteriormente, ele vai fazer a soma, então, das unidades. O que vocês acharam desse algoritmo aqui? Fala para mim. A primeira impressão que você teve a hora que eu mostrei. Ninguém acha nada. Acabei de ficar sozinha na formação agora. Como eu havia falado, aquele outro slide anterior foi uma das formas que essa criança me mostrou quando ela trouxe para o papel a forma dela fazer. Agora, essa outra ainda não me deparei com esse raciocínio ainda. Ok, mas quando você olha para esse raciocínio e tudo isso aqui escrito, primeira coisa que vem na cabeça? Pensando hoje, eu vou tentar compreender, mas pensando no método tradicional, eu falo, não é assim. É assim, assado que você tem que fazer. Mas não parece muito mais difícil do que o algoritmo tradicional? Sim, mas é a forma que o sujeito encontrou de fazer a resolução. Isso, perfeito. Então, às vezes, nós vamos encontrar isso e você fala assim, gente, isso aqui é muito mais difícil. Se ele fosse para o algoritmo tradicional... Oi, pode falar. Não, eu só comentei que foi o que eu pensei. Eu falei, nossa, mas é muito difícil. Era o que eu imaginei que estava na cabeça de vocês. É bem isso, gente. Mas é para a gente entender que o aluno vai encontrar, muitas vezes, um meio, e você percebe que, olha só, ele fez a somatória primeiro das centenas, ele fez uma decomposição, mas ele já foi somando. Tá? E aí é interessante por quê? Porque depois você pode ir trazendo, ele não está muito próximo do algoritmo tradicional? Tá. Entende? Então, assim, parece difícil, mas foi o mecanismo que ele encontrou. Então, isso é para a gente ver que eles têm maneiras de pensar e nós vamos ficar muito surpresos quando a gente der essa voz para eles, quando nós ouvirmos o que eles estão pensando, ok? E a gente continua, assim, fazendo trabalho em sala de aula, mas sempre puxando, então, fazendo o quê? Terminando de ouvir a forma como o aluno resolveu, dando voz para ele, perguntando como ele pensou, falando, olha, mas também podemos fazer assim. E aí você apresenta o algoritmo tradicional. E ele vai fazendo essa passagem. Diferente do que nós estamos habituados, é importante, por exemplo, a gente apresentar, e aí eu já estou falando para os menores, se tivermos gente aqui com o terceiro aninho, ou com o segundo ano, ou com o primeiro, às vezes nós deixamos para apresentar o algoritmo com reserva, com reagrupamento, só depois, né, nesse caso aqui, adição com reserva, só depois. Você apresenta todos os simples, mas você não apresenta com reserva. Então, a gente, às vezes, demora para mostrar algumas coisas que fica mais fácil. Então, é interessante para a gente pensar também. De repente, ele começa a perceber, olha, por que eu tenho que começar a resolução pela unidade? Tá? Porque aqui na primeira conta, se eu fizer 4 mais 2 por o 6 e fizer 3 mais 6, 9, tá certíssima a conta. E eu comecei da esquerda para a direita. E aí, vocês vão percebendo que a gente vai lembrando de algumas falas das nossas professoras. Por onde eu começo o cálculo? Por onde eu começo a resolver? Eu começo aqui, gente, ó, na casinha da unidade, da direita para a esquerda, tá? E aí nós usamos, assim, gastamos saliva com isso, quando na verdade, olha, vamos mostrar por quê. Tem a ver com o nosso sistema posicional. Você só vai mudar a partir do momento que você tiver 9 unidades aqui, e aí sim, você fazendo a 10ª, você tem uma dezena, então você vai precisar da outra casa. Então, são situações que muitas vezes vão se apresentando para a gente e que a criança, num primeiro momento, quando a gente dá só um determinado tipo de cálculo de algoritmo, ele fica acostumado com aquilo, a gente acaba formatando. Então, por isso, sempre muito cuidado, tá? Na hora de fazer essa apresentação. Olha aqui, por exemplo, o método tradicional que nós temos aqui, tá? Então, você tem 7 mais 4, 11, e aí ele precisa reservar aqui em cima,
fazer o 8 mais 5, tá certo? E depois ele adicionar esse 1 que estava aqui, tá ok? E depois eu vou continuando aqui, eu sei que eu não consigo colocar tudo aqui dentro, ele vai novamente fazer a reserva de agora uma centena e vai fazer depois a somatória. Só que, gente, observa o quanto o método tradicional esconde o que realmente acontece na conta. E aí, fica aqui para a gente pensar também, a gente passa muito tempo ensinando o aluno que ele precisa decompor os números, ele precisa entender que o número, né? E aí vocês vão se lembrar da nossa sondagem, que o aluno escreve, apoiado na fala, 454. Ele escreveu o número decomposto, ele só não usou o sinal de mais, mas ele está usando o número decomposto. E aí a gente vai fazer um trabalho para ele entender que se escreve. Vamos pensar aqui no número que nós temos, o 487. Então, eu não preciso fazer 400, depois 80, depois o 7. Eu posso colocar, ó, tudo de uma vez, tá? E aí, o que eu fiz com o meu aluno? Então, agora ele deixa de pensar, quando eu vou trabalhar com ele adição e subtração, eu falo, então, mas você pode decompor. E aí, novamente, a gente entra em batalha com o aluno, muitas vezes, e fala assim, não, ó, você pode fazer a decomposição. Enfim, tá? São situações para a gente pensar aí que a gente não precisa fechar. Ó, você sabe que o número, ele também, se eu colocar um sinal de mais, ele está escrito de forma decomposta, mas eu vou ensinar para você a forma sistematizada para você poder fazer uso no dia a dia. Olha como o aluno resolveu o método parcial da adição. Ele somou primeiro a centena. Olha a centena aqui. Aí ele somou as dezenas, 130. Depois ele somou as unidades, 11, e no final ele somou tudo. Também um outro processo, tá? Quando a gente olha a economia de linha aqui que nós temos no método tradicional. Mas nós vemos que aqui a compreensão dele já foi, né? Quando ele conseguiu, ele trabalhou direitinho aqui, fazendo a somatória aqui separadinho, tá? Então, esse é um outro algoritmo, por exemplo, que você pode encontrar. E aí o seu aluno fala, mas eu fiz desse jeito, foi mais fácil. Ok. Você vai trazer outras situações. E aí você vai mostrando para ele as outras possibilidades, tá certo? Então, olha aqui, vamos observar aqui essa situação problema. Numa festa de aniversário, havia 1.120 brigadeiros, 1.285 beijinhos. Quantos doces tinha nessa festa? Vamos olhar aqui o cálculo que o aluno fez, tá? E aí, o que vocês acham? Vamos pensar aqui, ó. Ele fez uma somatória, porque ele entendeu que ele precisava juntar. Ó, ele está juntando, ele está reunindo. Então, a ideia da adição que está sendo trabalhada aqui é de reunir, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, o que ele fez. Ele colocou 0 mais 5, 5, e a gente sabe, inclusive, que isso também costuma ser uma dificuldade, que a criança, quando soma, ela olha para o zero e muitas vezes, por conta da forma como é trabalhado, o zero não vale nada, então ele já pega e desce zero aqui, ele acaba não observando que ele tem um número aqui embaixo para adicionar. Mas ok, vamos seguir. E aí, ele faz o seguinte, olha o que aconteceu aqui, ó, 2 mais 8 é 10. Mas olha o que ele fez. Ele colocou o 1 aqui em cima, colocou o 0 aqui. Olha a conta, o cálculo dele como saiu. E acabou dando 2.815. E aí, se eu faço uma correção em que simplesmente eu passo um sinal de errado e digo, tá errado, vou colocar o certo na lousa e você copia, fica muito aquém do que esse aluno pode. Ele já sabe muita coisa aqui. Se a gente for levantar o que nosso aluno já sabe, olha só, ele conseguiu armar essa conta, ele conseguiu colocar os números. Então, a dificuldade dele está onde? No processo de fazer essa somatória e de fazer a reserva, tá? Então, eu preciso parar e olhar na perspectiva do copo meio cheio, sim, o que o meu aluno já sabe, tá certo? E aí, fazer um processo de retomada. Eu posso chamar 2, 3 alunos na lousa, cada um vai fazer, se as contas deram resultados diferentes, então você chama os três vão colocar. Mas, gente, é um processo em que eu vou
construindo com a minha sala a confiança de que eu posso ir na lousa e errar, que ninguém vai tirar sarro, que ninguém vai dar risada, de que errar faz parte do processo, e de que aí, a hora que eu vou na lousa, ou que eu olho para as contas que foram colocadas ali na lousa, eu tenho que aprender a olhar para isso, e aí eu vou trabalhando a autonomia do meu aluno e identificar onde foi que eu errei. Eu esqueci de fazer a reserva com o número correto, eu não somei a reserva na hora que eu fiz o cálculo, então o próprio aluno entender onde é que ele está errando, para que ele consiga, então, dar sequência. Então, percebam que é mais do que colocar um certo ou errado, e colocar o certo na lousa para ele copiar. Ele precisa identificar onde ele está errando. Vamos pensar aqui, por exemplo, uma possível intervenção, então. Eu faço do mesmo jeito que o aluno fez lá. Ele somou primeiro a unidade de milhar, depois ele fez a somatória da centena, depois ele somou as dezenas e, por fim, ele somou as unidades. Então, eu posso fazer dessa forma para o meu aluno perceber, tá? É uma decomposição diferente. Vamos olhar para o zero. O zero costuma ser um elemento dificultador. Então, isso aqui é uma outra criança, tá certo? Aí lembra que eu falei? Ele olha para esse zero e a gente fala, o zero não vale nada, então tudo que eu somo com zero, tudo que for com zero é zero. E a gente precisa tomar cuidado porque eles acabam generalizando. Então, aí a gente retoma, não é assim, eu tenho zero. Só que eu estou ganhando 5 balas, eu não tenho nenhuma bala, eu estou ganhando 5 balas, eu vou ficar com 0 bala e levar eles a pensar, tá? Ó, 2 mais 8, aí eu tenho o quê? Aí sim, olha como ele já fez aqui, ele colocou, né, esse 0. Então, ele errou onde? Na unidade, olha aqui, muito simples. Ele conseguiu fazer o mais difícil do algoritmo que nós estamos vendo aqui, que é somar, fazer a reserva certinha aqui, ó, ele deixou o 0 e subiu 1. Ele não esqueceu de somar a reserva. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Mas a dificuldade dele foi onde? No 0. Então, percebe que aí o meu aluno, né, sendo ali já do 4º ano, do 5º ano, vai na lousa, registra, ou você vai fazer o cálculo e fala, gente, agora é o seguinte, você vai observar onde você errou. Você errou, você elevou o 0 ao invés do 1. Quem fez isso? Presta atenção. Ou então, olha, você fez o que aqui? Você somou a unidade, ou você encarou que o 0 realmente não valia nada e esqueceu de somar o 5, você só baixou o 0. Que percebam que, às vezes, a forma como é condicionado esse ensino, o que acontece? O aluno, ele vai aplicando, e o que nós falamos do algoritmo lá atrás? Ele entende que o algoritmo pode ser repetido em outras situações, mas ele acaba não sabendo fazer a seleção, então, num primeiro momento, lembra? Se eu quero fazer outro bolo que eu não sei, eu pego o algoritmo do bolo que eu sei e vou colocando ali aquele modo de fazer, até eu vou testando para chegar. O aluno faz a mesma coisa. Então, a gente lá dá o algoritmo e fala, tem o 0, 0 desce o 0. Ele vai no desce o 0 e não parou para pensar. Então, ele precisa identificar onde ele errou, senão ele vai continuar fazendo, porque ele fez o quê? Ele se apropriou, ele decorou aquele procedimento para fazer, e para mudar isso é difícil, tá? Mas quando você faz, então, essa identificação, é mais fácil para você poder chamar a atenção do aluno para ele perceber. Posso fazer a decomposição para o meu aluno. Chalimar, olha o tamanho disso. Sim, mas num primeiro momento, eu preciso mostrar para o meu aluno, preciso retomar com ele o conceito do nosso sistema de numeração, eu preciso trabalhar com ele tudo isso para que ele possa observar ali esse cálculo. E fechando essa decomposição, eu volto e faço o cálculo, então, final. Gente, posição inadequada do número. Olha aqui, e aí vocês vão lembrar da nossa professora, que ela falava o quê? É hora de escrever unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Mas você está vendo claramente aqui que faltou alguma coisa, tá? Então, precisa ver. Então, esse erro de posicionamento é uma questão de retomada, tá certo? E aí, precisa, muitas vezes também, ele precisa entender por que eu não posso colocar aqui? Porque esse 7, esse 1 é o quê? Então, se eu tenho... E aí, aqui, vai fazer sentido o uso do quadro valor de lugar, tá? Quando eu pego ali o meu cálculo e coloco 1.538 em cada um, e aí pergunto para o aluno, e o 71, onde ele vai?
Ele vai na unidade de milhar, ele é 1000, eu falo 7.000 nesse número. Então, perceba a forma de intervir. Ela é diferente em cada caso. Aí, o quadro valor de lugar passa a ter sentido, diferente daquela lista de números que a gente fala assim, decompõe o número nas unidades. Precisa ter sentido para eles. E precisa ter sentido de uma coisa que, né, ele entenda que aquilo ali está resolvendo um problema. Então, lembra da matemática que ela vai se transformando porque ela vai resolvendo problemas da humanidade? Então, o ser humano precisa disso, ok? Então, aqui o quadro de valor de lugar cabe também. Você vai dispor os números e aí o aluno vai ser o quê? Você vai provocar nele esse momento ali em que ele entra em conflito. Esse 71, eu não posso colocar ele nem na centena, porque na centena não fica 700. Então, percebe? Então, a gente não dá a resposta pronta, a gente leva o aluno a pensar. Possível intervenção, tá? Você pode usar o papel quadriculado também, ok? E aí o aluno entender, a partir do momento que ele sabe que ele está falando de 7 dezenas, ele está falando de 70, ok? Então, o papel quadriculado, ele já entendeu, ele sabia, ele só se distrai e coloca no lugar errado. O papel quadriculado também pode ser uma opção. Então, olha, a habilidade de utilizar o algoritmo corretamente não é de uma vez só, precisa de tempo e prática. Então, é o que nós conversamos, nosso aluno precisa de tempo, precisa dos exercícios, e ele vai se apropriando disso. O uso do algoritmo, gente, vai ter mais cálculo quando você fizer as somas com as dezenas ou a subtração, ok? 2 mais 3 é um senso numérico baixo, ele já sabe fazer isso de cabeça, cálculo mental. Então, para que ele armar um cálculo desse? Então, começa a fazer sentido quando eu já começo a usar as dezenas. E o algoritmo, ele só deve ser, então, apresentado a partir do momento que ele tem domínio desses fatos básicos. Então, ele sabe o 2 mais 3, o 3 mais 3, o 7 mais 1, o 8 mais 1, ok? Os fatos básicos são esses resultados em que eu uso a casa das unidades, e aí isso vai facilitar o uso do algoritmo, tá bom? A gente não vai entrar hoje aqui, mas dá para a gente pensar em várias atividades aí utilizando os fatos básicos, porque quando ele vai resolver, por exemplo, 25 mais 12, ele já vai fazer isso muito mais tranquilo, porque 5 mais 2, 2 mais 1, tá certo? Bom, eu vou dando continuidade aqui e vou entrar na subtração. Tudo bem, meninas? Ok? Fala aí para mim um ok e a gente vai dar sequência aqui na subtração. Tudo bem, ok. Beleza. Então, vamos embora. Então, vamos pensar aqui. A subtração também tem 3 ideias. Por isso é importante eu trabalhar com situação-problema, tá certo? A ideia nunca vai estar no algoritmo, porque o algoritmo, na hora de escrever, ele vai ficar sempre igual. Então, eu tenho a ideia de tirar, onde eu tenho, por exemplo, um todo, e dele se tira uma parte, tá ok? Em um ônibus haviam 38 pessoas, no primeiro ponto desceram 17, quantos permaneceram, tá? Agora, eu tenho a ideia de comparar, que é o confronto de duas quantidades, e eu quero comparar e ver a diferença entre elas. Então, a Alice tem uma coleção de 72 selos e a irmã tem 94. Quantos selos a irmã de Alice tem a mais? E aí a gente relembra que esse a mais e o a menos, ok? São situações que dão bastante trabalho. Novamente, vamos pensar na matemática, vamos pensar no nosso aluno, que tem um tempo de aprendizagem diferente para cada criança, ele precisa ir vendo essas situações, ele precisa ver o compartilhamento da forma de resolver. Muito provavelmente, a criança que não tem isso aqui, você tem que começar com um intervalo numérico menor, para que ela consiga fazer a correspondência de termo 1 a 1. E aí, o que ela vai entender? Ela vai olhar, ó, ele tem o de cima, se for, por exemplo, entre 8 e 9, ou entre 10 e 5, mas ele tem que fazer aquela correspondência. Até aqui ele tem igual, 5 e 5. Aqui já é o valor da diferença. Gente, diferença já é um termo matemático, tá ok? Então, a gente vai usando isso e vai mostrando para o aluno. No primeiro dia, no segundo dia, que aí a gente precisa pensar quantas vezes ele precisa dessas intervenções. É claro que eu também preciso puxar o aluno para ele avançar, mas eu preciso tomar cuidado, porque muitas vezes eu começo a puxar e ele ainda não está preparado para aquilo, tá?
Terceira ideia, a ideia de completar. Quero comprar uma mochila que custa R$ 56, mas só tenho 42. Quanto preciso para chegar no valor? Então, é a ideia de completar. Eu preciso trazer, então, as situações, problemas, tanto na adição quanto na subtração, que trabalhem essas ideias de formas que são ideias diferentes e que dá para o aluno condição dele pensar sobre isso. E quando eu penso na situação problema, gente, tem que ser algo que seja possível para o meu aluno resolver, não tão fácil para que ele não se sinta desestimulado, não se sinta desestimulado, que foi fácil demais, não quero mais fazer isso. Ele tem que se sentir desafiado, mas também nem tão difícil em que ele não dê conta. Shalimar, como eu faço isso? A gente tem que ir estudando, a gente tem que ir olhando, conhecendo o aluno, entendendo até onde ele vai. Então, isso ali é o momento da sala de aula. Importante para que a criança compreenda essas 3 ideias da subtração. Ela necessita realizar operações variadas de somar e subtrair. Então, lembra aquele slide que eu coloquei lá atrás, em que mostra o campo aditivo com várias ideias em torno? Essas ideias vão sendo trabalhadas ao mesmo tempo. A gente já sabe que a criança não faz o processo de uma forma linear. Eu vou apresentando as ideias, eu vou trabalhando com ele, e cada situação que eu apresento, ele vai consolidando as ideias. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a adição, e o meu aluno, em determinado momento trabalhando a adição, ele vai o quê? Ele vai reforçar e ampliar a visão dele do sistema de numeração decimal. Mas você já está trabalhando com ele dezena, centena e unidade já há um tempo. E aí? Então, percebam que não tem mais essa linearidade, eu começo do mais simples para o mais difícil, mas eu vou proporcionando situações diferentes, tá? Eu gostaria, então, de colocar para vocês que a subtração, ela é difícil, sim, para a criança, ok? É mais fácil para a criança ganhar do que perder, tá? O raciocínio dela sempre fica nos aspectos positivos. Então, o que acontece? Os aspectos negativos, como o inverso e o recíproco, eles são construídos mais tarde. Então, por exemplo, o aspecto afetivo, inclusive, está muito presente. O que acontece com a criança? Ela vai olhar para a situação de perda e ela não vai querer. Tem um jogo que a gente faz quando a criança está aprendendo a contagem, e a criança joga o dado e pega as tampinhas e coloca num pratinho de plástico e aquilo. E aí, no final, quando acabam as tampinhas, ela tem que contar e ganha quem tiver mais tampinhas, tinha mais tampinhas no prato. E aí eu estava com uma turma de 5 anos e fiz o jogo da tampinha, tá certo? E depois a criança tinha que jogar o dado e ir tirando as quantidades. Então eu queria trabalhar a subtração. Mas na época, gente, eu achei que estava abafando. E aí a criança jogava o dado, mas ela se recusava a tirar a tampinha. Ela não queria, não, porque ela só ganhou porque ela tinha tampinha ali no prato. Agora ela não estava entendendo que o primeiro a esvaziar o prato é que ganharia. Mas para nenhuma delas ali fez sentido. Então, olha só, eu estava com uma turminha de 5 anos na educação infantil e querendo que essa criança abrisse mão das tampinhas dela. Percebem? Então, a gente precisa aí sempre estar atento e estudando, porque a subtração, então, realmente não é um conceito muito simples, tá? Vamos analisar alguns erros? Então, aqui eu convido vocês, eu estou deixando o texto de referência que eu usei, é uma pesquisadora. Aqui embaixo é o endereço que vocês podem localizar depois do texto na internet, tá bom? E eu separei aqui alguns erros, e aí eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo agora ver vocês aqui para a gente conversar. Parar de apresentar. E vou apresentar de outra maneira, quer ver? Para a gente poder olhar aqui os erros. Ah, voltou aqui. Era esse aqui que eu queria. Não era parar a apresentação, agora parou. Vamos de novo. Não tem jeito, vai ter que ser apresentando mesmo, mas vamos lá. Precisando aí, gente, então eu quero ouvir vocês agora. Vamos pensar aqui nessa primeira situação aqui, tá certo? O que aconteceu aqui com essa primeira soma? Então, uma pessoa gostaria da participação de vocês, aí cada um pode falar uma vez, cada um fala em uma conta e a gente vai conversando, tá bom? Então, agora, nesse momento, é a análise aqui de alguns erros, tá?
Então, quem gostaria de abrir o microfone aí, fala comigo aqui. Vamos discutir essa primeira conta. No que essa criança errou? Aparentemente parece que ela só somou ali a dezena e repetiu, né? A impressão que eu tenho. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque o resultado, então, ela errou aonde aqui? Aqui no caso, esse é 68, no caso seria 18 mais 24, ou seria 68? Eu não entendi a posição da organização aqui dos algoritmos, né? Porque se for 18 mais 24, a junção dela aqui não bateu, né? A contagem dela aqui não deu certo. Então, eu não entendi como foi a posição aqui dessa conta. Perfeito. Então, olha só, o que você está me dizendo, nós estamos fora do contexto da sala de aula, então a gente não sabe como a criança fez essa produção, tá? E aí a importância da gente entender. O que eu vou inferir, tá? Olha aqui, se você olhar o 1 mais o 2 mais o 6, ele dá o 9 aqui embaixo. Então, eu estou entendendo que esse 6 aqui foi uma reserva. Só que ela fez a reserva de onde? Do 8 mais 4. Então, você trouxe a primeira falha que ela teve aí. Foi uma falha de contagem. Então, olha que interessante. Ela arma a conta corretamente, tá? Mas ela erra na contagem, talvez nos dedos, talvez nos palitos. Será que ela tinha os palitos para fazer essa contagem? Não sei. E aí ela faz, então, a reserva de 6 lá em cima e ela consegue realizar. Então, você percebe que ela tem uma noção aqui. Deixa eu voltar aqui meu ponteiro, só que agora eu vou pôr uma caneta. Ó, a gente percebe que ela tem uma boa noção aqui, tanto que ela faz a reserva, ela não esquece de somar a reserva com o 1 e com o 2, mas ela erra aqui na questão da contagem. Como que eu resolvo isso? Eu quero ouvir vocês também. O que você acha? Como que eu retomo isso com o aluno? Retomar a contagem mesmo, né? De, assim, contar ali, chamar ela, olha, vamos lá, vamos contar novamente. 8 mais 4, quanto é que dá? E aí voltar e entender o processo dela. Perfeito. Vamos lá. Próxima aqui. Quem vai comigo agora? Vamos uma de cada vez aí para todo mundo participar. E aí, quem abre aí agora para estar comigo? Liliana. Vou começar a procurar o nome de vocês e vou chamar, vai ficar registrado. E aí, vamos pensar isso aqui. Foi na armação. Aí, no caso, ela se perdeu na hora de colocar os números um embaixo do outro. Ó, então ela tem a conta aqui, 307 mais 6 mais 79. Então foi no momento dela armar a conta, não foi isso? Da armação, ela se perdeu um pouco. O 79 ficou na centena, na dezena, e unidade embaixo do 6 ficou vazio. Isso, ok. Agora eu preciso fazer uma pergunta, gente. Por que nós fazemos esse tipo de atividade em que porque a criança fez o quê? Ela registrou conforme ela olhou, ok? Vocês viram que ela pegou na ordem? Então, a pergunta é, o erro aqui dela não foi de cálculo, é o que você falou. O erro dela foi na disposição dos números, ok? E aí a falha lá do Calvin, lá no comecinho que a gente viu. O que ele fez com o algoritmo? Ele não colocou o algoritmo na ordem certa no que tinha que ser feito. Então, o resultado ia ser diferente, tá? Então, percebam aqui, ó, eu posso fazer a intervenção dele olhando, eu posso trazer o quadro valor de lugar e colocar os números no quadro valor de lugar e perguntar para ele onde vai o 79, ou pedir para ele colocar todos os números no quadro valor de lugar, tá? Então, aí eu tenho lá a centena, a dezena e a unidade. E aí eu peço para que ele coloque, ele vai pôr o 307, depois ele vai colocar o 6, e aí ele vai pôr o 79. Aí, a hora que ele colocar o 79, você fala assim, mas espera aí, tem alguma coisa diferente da conta aqui que você colocou. Você colocou ele para cá, você colocou ele embaixo do 3, olha aqui você não pôs. Então, percebe, é fazer ele
ele entender onde foi que ele errou, tá? É um Então, grande isso é uma... de usar já a folha quadriculada, né? Também, mas aí entenda que assim, não é só a questão do quadradinho. Eu preciso fazer a intervenção com ele para ele perceber que o 70, ou retomar com ele até você ter certeza que ele entendeu que o 70 é na dezena. Ok? Tem, sim, porque depois ele tem que sair dessa folha quadriculada. É aí quando a gente chama o aluno para avançar. Olha aqui o outro. Quem que vai comigo aí? Abre o microfone aí, ó. 211 menos 78. Então, aluno de segundo ano fazendo esses cálculos. Gente, está aqui embaixo o nominho. Qual foi o erro dele aqui nesse cálculo? Nesse algoritmo aqui. 211 menos 78. A mesma coisa. Ele errou a disposição e o tipo de cálculo, porque ali você propôs uma subtração e ele fez um cálculo de adição. Olha, é até interessante, porque acho que nem a adição chegou aqui, vocês perceberam? Olha só o que ele fez, ele desceu 1, aqui, esse 1 não foi nem somado nem retirado. Ele desceu o 8, e aqui ele não fez nada com o 2 também. Ele desceu o 7. Ele desceu os números maiores. Então aí faz sentido, então, ele olhou assim para uma adição, mas ficou uma adição, mas não ficou, ele fez uma seleção aí, tá? Então, olha que interessante, aí na hora de eu retomar, então, vamos conversar. Será que ele compreendeu o que é esse sinal aqui? Tá certo? Então, tem a questão da disposição, mas tem, e aqui, inclusive, é um cálculo com reagrupamento, hein, gente? Então, aqui já fica mais difícil, e é reagrupamento tanto na unidade quanto na dezena, tá? Então, muitas vezes eu preciso voltar, conversar com o meu aluno, retomar o reagrupamento apenas na unidade, decompor esse cálculo para ele entender como que faz, tá? Vamos passar aqui, tem mais coisa, a gente tem, eu sei que vocês têm horário aí, vamos embora. E aqui, gente, aqui, 18 mais 27, o que aconteceu aqui? Erro de quê? Ele esqueceu de somar a reserva, né? Ó, então ele tinha, para ter o 1 aqui, e nós vamos convir que não é simples, porque para você poder somar essa, não esquecer da reserva, ele precisa ter guardado a sequência do algoritmo. Mas ele fez uma outra coisa aqui também. Ele errou na contagem. Então, porque dá 15, né? Não dá 16. Isso mesmo. Tá? Então, aí, olha só que interessante. Contagem e reserva. Então, percebe que conforme você vai analisando os erros dos alunos, você vai percebendo onde as suas retomadas precisam ser feitas. E aí você também vai entendendo que tipo de atividade que você vai oferecer para ele. Tá ok? Olha só aqui, esse daqui, ele fez 307 mais 6, que seria 13, mais 9, 22, ok? Beleza. E aí, o que ele fez? Ele deixou o 22 inteirinho aqui embaixo, esse 7 ficou perdido no limbo, e ele baixou o 3. Mas aí, essa retomada com a criança vai fazer diferença, tá? E aí, tentar entender, você entendeu o que é juntar? Que eu vou juntar todas as partes? Percebam que, ó, quando eu aumento o número de parcelas, a possibilidade de erro é maior. Ok? Então, nós estamos pensando hoje nos nossos terceiros, quartos e quintos anos, eu preciso olhar para a habilidade e ver exatamente o que está sendo solicitado. Eu vou dar um cálculo desse aqui no terceiro ano? É necessário? Eu vou dar um cálculo descontextualizado, assim, no terceiro ano, ou eu vou dar uma situação problema em que meu aluno seja capaz de olhar para ela, associar com o cotidiano, para que a matemática faça sentido, e aí, então, eu vou ensinar para ele como se faz, e, claro, respeitando os processos dele, porque ele também pode encontrar uma forma de fazer diferente. E tudo bem, tá? Vamos pensar aqui. Olha aqui que interessante. E aí nós entendemos, não, mas a solução é o seguinte, se ele está colocando errado, é número
É unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, o que eu vou fazer? Dá uma fechadinha aí no microfone, tem um microfone dando eco aí para mim, estou ouvindo minha voz. Aí, olha só o que ele fez. Ele botou unidade embaixo de unidade, colocou a dezena embaixo de dezena. Resolveu a situação aqui, gente? Olha lá o que aconteceu. Ele fez a somatória, deu o quê? 16. Cadê a reserva aqui em cima? Ele não pôs, ele Mas deixou ele aqui. deixou lá embaixo, olha que bacana. Ele só mudou a posição, né? Então E aí, mas percebe? aí também ele não fez depois ele não somou, né? Tá aqui embaixo. reserva. Ele somou que o que estava aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Percebem? É verdade. Então, às vezes a gente fala, qual a intervenção? Ah, não, eu vou pôr lá no quadriculado e vou falar para ele que põe unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vocês estão percebendo que não resolveu? E aí eu preciso retomar de outro jeito. Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei? Não, eu ia falar exatamente isso. Ele não somou, né? Ele não subiu a reserva, ele colocou embaixo, porém, mas ele também não somou. É isso mesmo. Ok, é isso aí, tá? Tem aqui o 211 menos o 78. E aqui é um clássico, gente, que eles fazem. Ah, tá aqui, estava procurando minha caneta. Olha que interessante. Isso aqui é mais comum de acontecer, eu acho que a maioria de vocês também deve ter visto, se não todos. 8 menos 1, ele somou do de baixo para cima. Como não dava para tirar aqui, ele viu que o número era menor, então ele fez o cálculo ao contrário, tá? Isso é muito comum. Ele pega 8 menos 1, 7. 7 menos 1, 6. 2 não tira nada, fica o 2. Tá? Então, aí eu preciso mostrar para ele que esse número aqui embaixo, na verdade, é a quantidade que eu vou tirar daqui de cima. Então, às vezes eu retomo com um intervalo menor de números, eu faço lá com 40, com 30, eu dou os palitos, eu dou as tampinhas, tá certo? E vou mostrando para ele ali passo a passo, e vou dando essas situações, e vou deixando que ele vá construindo isso. Então, não é uma questão de eu mostrar para ele o que está errado. Eu posso apontar, fazer a intervenção e trazer ele para a discussão para que ele comece a se apropriar. Preciso dar outras situações que ele faça esse cálculo, até ele compreender que o número que está embaixo, na verdade, e aí por quê? Porque nós fazemos o quê? Nós apresentamos a adição separado da subtração. Então, a criança acostuma que quando ela vê dois números, ela pode movimentar com eles do mesmo jeito que ela faz na adição. Porque se ela pegar o de baixo e somar com o de cima, dá na mesma. Percebe? Então, ele transpõe. Olha lá o algoritmo. Ele não sabe fazer, ele pega o algoritmo da outra experiência e ele tenta transpor para poder fazer dar certo. Olha o 211 aqui, menos 78, tá? A mesma situação aqui, ó. Outra criança, tá? Esse aqui é o H, esse daqui é a Mi, terceiro ano, na verdade, terceira série, na época que essa pesquisa foi feita, só para vocês verem como tem tempo isso, e nós temos ainda as mesmas dificuldades em sala de aula, e a mesma situação, em que ela tira o menor aqui do maior embaixo, tá ok? Então, né, essa possibilidade aí de fazer a intervenção. Ô, Shalimar, sabe Fala. o que me chamou a atenção nessa que você acabou de pontuar aí? Mostra, diga. Falando assim, na questão da gente perceber as nossas falhas também enquanto docente, né? De repente, ficou muito claro, assim, não sei se eu vou falar besteira agora, mas para mim parece que ficou muito claro ali a questão do sempre eu começar tirando do maior para o menor, né? Eu começar, então, porque são duas crianças com a mesma linha de raciocínio, né? Não sei, Olha, talvez. Interessante, não tinha pensado nisso. Assim, Pode a gente ser, pensar, entendi. né, que quando, no momento em que a gente está ali trabalhando com os nossos alunos, alguns conceitos que a gente acaba colocando de uma forma errônea ali, no momento de explicar, né, a criança acaba pegando, você fala, olha, eu sempre tenho que tirar do maior para o menor, então, de repente, pode ser essa questão também, né? Você vai fazer essa autocrítica, essa autorrevisão, mas eu confesso para você que nesse momento eu não pensaria nem que é um erro nosso como docente. Eu pensaria na forma como a criança interpreta o que a gente fala. Porque é isso que é interessante, é a gente pensar também nessa possibilidade. Você até falou,
mas ele entendeu ou ele compreendeu e ele se apropriou de uma outra forma. Então, essa possibilidade que você trouxe, sim, é uma forma. A gente não ensina, por exemplo, quando chega na divisão, nós vamos conversar da divisão amanhã, mas só para adiantar, quando você faz a divisão, que chega, sobra o resto, e aí você fala assim para o aluno, aqui não dá mais para dividir. Dá para dividir, sobrou o resto, tem os números decimais, tem os números com vírgula, só que a gente, claro, na melhor das intenções, eu já fiz isso, gente, a gente faz porque a gente já quer cercar ali para o aluno, ó, terminou aqui, não tem mais como. Só que aí o que acontece? A hora que chega lá no 5º ano que você vai apresentar os números decimais, ele entra em parafuso. Ele fala, como assim? Agora dá para continuar a divisão? Antes não dava, mas agora dá? Então, realmente, é isso que você está falando. Às vezes a gente coloca, a gente tenta explicar da melhor maneira possível, às vezes alguma coisa não sai como a gente planejou. E aí é legal, de repente, você faz a troca com a sua companheira de ano série, você vai tendo aí um feedback e vamos sentando e vamos conversando. A ideia, né, da gente conversar e fazer esse bate-papo é justamente isso, tá? Então, olha, só para a gente ir fechando aqui, são ensinados os algoritmos muitas vezes de forma mecânica e sem compreensão, então a gente precisa começar a refletir sobre isso. O fato de saber realizar um algoritmo não garante que o aluno sabe a operação que vai usar. Então, o que acontece? A gente passar aquela lista de exercícios para ele fazer adição e subtração, e não contextualizar com a situação problema, gente, não, uma coisa não está ligada com a outra. Eu preciso entrar com a situação problema. Outra, será que uma lista grande de atividade, de exercício para fazer, não vai deixar o aluno com mais rejeição pela matemática? Não precisa que ele saiba fazer e fazer corretamente? Eu posso conseguir isso de outras maneiras. Existem algoritmos diferentes para uma mesma operação matemática. Então, o meu aluno está conseguindo chegar no resultado com o algoritmo dele, ele está dando conta, ainda não, ele não vai fazer essa passagem. Eu vou mostrando para ele a possibilidade. Pode ser que eu estou no 5º ano e meu aluno vá para o 6º e vai fazer essa passagem só no 6º. Na escola, o uso do algoritmo acaba ficando restrito só a um determinado tipo. E aí, para nós docentes, e aí enquanto, eu não sei quem fez a última contribuição, mas como você disse, a maneira como a gente fala. Então, eu preciso também me apropriar, por exemplo, de trabalhar com a decomposição. Eu preciso me apropriar com algoritmos diferentes. Pode ser que meu aluno tenha uma determinada compreensão ali com aquele algoritmo alternativo. E depois ele vai fazer a passagem para o algoritmo tradicional. E demanda tempo para que o aluno se aproprie deles, tá certo? Ele precisa fazer sentido para ele avançar. Então, fica aqui para nós hoje as perguntas para nós pensarmos. Como você tem ensinado os algoritmos para os seus alunos? Você olha para uma única técnica operatória? Você valoriza tipos diferentes de algoritmo? E aí, quando você ensina os algoritmos, como que você justifica para o estudante o passo a passo da técnica operatória? Porque não adianta também eu, como professor, ensinar o algoritmo, mas eu ensinar do mesmo jeito que me ensinaram, ou seja, sem explicar o sistema de numeração, sem eu mostrar para o meu aluno, por exemplo, por que vai 1, por que desce 1, por que eu tenho essa reserva, por que eu reagrupo, né? Vocês lembram muito bem, nós tínhamos lá a ideia de emprestar e devolver o que tinha, só que se devolvia o que era emprestado para quem não tinha emprestado nada na subtração. Então, fica aqui para a gente pensar. Deixo as referências, tá bom, para vocês, acho que é importante. Tá joia, gente? Então, agradeço imensamente a participação de vocês, de estarem comigo aí, fazendo esse projeto, para a gente poder aí levar para a rede esse bate-papo, para a gente ajudar aí o avanço da sala de aula dos professores, tá bom? Eu deixo um beijo bem grande aqui para vocês.